anda meio estranho ultimamente. Tá. Já sei. Ele deve ter visto alguns peitinhos por aí. O que acontece quando uma menina começa a chamar a atenção na escola por um motivo peculiar? Em South Park, essa pergunta nunca tem uma resposta simples. E nesse episódio, ela leva toda uma sala de aula à beira da barbárie. Em Os Peitos da Bebê Destroem a Sociedade, o simples fato de Bebê Stevens começar a desenvolver seus seios transforma o comportamento dos garotos da escola em algo selvagem, instintivo e completamente irracional. E como um tipo de efeito dominó hormonal, Stan, Kyle Cartman e os outros garotos passam a ver Bebê como alguém incrivelmente interessante, mesmo sem saber exatamente o porquê, e eles literalmente não conseguem controlar isso. A coisa então escala rápido. Eles começam a agir como primatas, brigando por atenção, urrando e até lutando com ossos, em cenas que parodiam diretamente filmes como 2001, Uma Odisseia no Espaço, e também Planeta dos Macacos. E enquanto isso, Cartman mergulha em seu universo paralelo e começa a recriar cenas de O Silêncio dos Inocentes em sua casa, com direito a um poço, uma boneca amarrada e uma loção. Então se prepara, porque hoje nós vamos destrinchar esse episódio que, apesar de absurdo à primeira vista, fala sobre temas importantes, como a puberdade, sexualização precoce e o comportamento social masculino. Tudo isso com a ironia ácida e humor que só South Park é capaz de entregar. O episódio começa com os garotos de South Park voltando às aulas após a morte da professora Engasga Peru. A escola segue em frente, depois de 2 semanas sem aula, com o Sr. Macken assumindo o papel de professor substituto. E é nesse retorno que algo inesperado acontece. Bebê aparece com um corpo discretamente modificado. Seus seios começaram a crescer. E, mesmo que o desenvolvimento seja sutil, os meninos reagem como se tivessem sido impactados por uma coisa sobrenatural. Sem entender o motivo, Stan, Kyle, Buddy, Craig e todos os outros começam a ver Bebê como alguém genial, engraçada e, acima de tudo, legal. Ei, Tolkien, eu nunca tinha notado antes, mas a bebê até que é legal, não é? Pensei a mesma coisa. Tipo, ela é uma garota, mas dava pra sair com ela. É, a bebê é legal, não é? Ela não mudou em nada além da aparência física, mas isso basta para gerar uma onda de fascínio coletivo. O episódio acerta em cheio ao mostrar como o comportamento masculino pode ser moldado por impulsos inconscientes, satirizando não só a puberdade, mas também a forma como a sociedade trata a sexualização precoce das meninas. Após a aula, os garotos convidam Bebê para brincar com eles, atirando pedras em carros na estrada. E é aí que entra a primeira grande referência visual. Hipnotizados por Bebê, os garotos passam a entrar em conflito entre si e começam a agir de forma primitiva, com sons e expressões animalescas. Uma clara alusão à icônica sequência dos macacos no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. E enquanto os meninos se encantam por Bebê, como se ela tivesse se tornado a nova líder da civilização, as meninas observam tudo com uma crescente irritação. O Andy, que até então era sua melhor amiga, começa a enxergar a popularidade repentina de Bebê como uma ameaça. E assim, junto com as outras garotas, ela inicia uma verdadeira campanha de insultas. Oi, pessoal. Oi, bebê. Puta. Bebê, por sua vez, não entende o que está acontecendo. Sua popularidade com os garotos não veio de uma escolha consciente, e agora ela se vê rejeitada pelas próprias amigas por algo que nem queria. O roteiro acerta ao mostrar esse primeiro grande conflito de identidade. Bebê começa a questionar se ainda é a mesma pessoa, e se realmente é legal como os garotos dizem. Isolada, ela tenta se reconectar com as garotas, mas é ridicularizada, alimentando ainda mais a sua crise pessoal. Em meio ao caos crescente da escola, o episódio também mostra uma das subtramas mais bizarras e hilárias. Cartman brincando sozinho no porão com as suas bonecas. Só que, claro, sendo Cartman não é uma brincadeira qualquer. Ele recria a famosa cena do poço de O Silêncio dos Inocentes, com a sua bonequinha Polly no papel de prisioneira e um buraco real no chão de casa. Agora pega a loção da cesta. Por favor, me tire daqui. Passe a loção na pele e eu ligo a mangueira de novo. Bota essa droga de loção na cesta!
O que torna esse momento ainda mais engraçado é o quão sério o Cartman leva a brincadeira. Tem a loção, um cesto improvisado e até um cachorro de borracha parodiando o cachorro do filme. E o colapso total do episódio começa quando os meninos descobrem que Bebé foi até a casa do Cartman para brincar com ele. Quando os outros garotos chegam e veem essa cena, a tensão acumulada explode. O porão vira um campo de batalha. Os meninos se atacam com gritos, socos e até um osso. É uma verdadeira guerra tribal, onde cada um luta pelo direito de estar ao lado de Bebé, como se ela fosse uma deusa antiga disputada entre clãs. A briga acaba, e na próxima cena, os garotos estão obcecados, agindo como primatas, na frente da casa da Bebé, quando, de repente, uma nave espacial cai no meio do bairro. 2 astronautas emergem, acreditando ter chegado ao futuro, onde os macacos dominaram a Terra. Uma clara referência ao planeta dos macacos. Caralho, aterrissamos 1000 anos no futuro e os macacos dominaram a Terra. Eu sabia, você fudeu tudo, não foi? Eu não quero viver nessa loucura futurística. Enfia esse planeta dos macacos no cu. Logo depois, Sten entra num estado de regressão profunda. Em casa, ele começa a desenhar seios nas paredes enquanto murmura Atá, a mesma palavra usada no filme A Guerra do Fogo, pelos Homens das Cavernas, para nomear o fogo. Oh, tá. Oh, tá. Para ele, os seios se tornam uma espécie de nova coisa sagrada. É aí que Randy entra em ação e dá uma lição em seu filho. Ele diz que há muitos peitos por aí, mas são apenas tetas, e que amigos são para sempre. E conclui falando que peitos vêm e vão, e um dia Sten vai encontrar um par com o qual vai se casar. Peitos vêm e vão, e um dia você conhece um par de seios com o qual irá se casar. E esses serão os peitos mais importantes para você. Eu te amo. Enquanto isso, o episódio intensifica sua crítica social. Bebé busca ajuda médica para reduzir os seios, mas o médico só aceita aumentá-los. É uma clara crítica ao desequilíbrio da cultura estética, onde o exagero é incentivado e até celebrado, enquanto a tentativa de se opor a ele é descartada, ridicularizada ou simplesmente ignorada. A ideia de melhorar o corpo só é válida se seguir os padrões esperados. Reduzir, esconder ou negar esse padrão vira quase um ato de rebeldia. Já Wendy, tomada pelos ciúmes, decide fazer implantes. Enquanto uma tenta apagar os sinais físicos que a transformaram em objeto de desejo dos meninos, a outra busca justamente esses sinais para recuperar a atenção que perdeu. No mesmo dia à noite, Bebé atinge seu ponto de ruptura. Enquanto dorme, seus seios começam a brilhar sob o pijama e falam. Sim, falam entre si, com vozes maléficas, conspirando para dominar o mundo. Os meninos estão em guerra, tudo como planejado. Isso, logo os meninos cairão de joelhos. Essa cena beira ao surreal. Bebé acorda aos gritos, apavorada com o que ouviu. Sua mãe entra no quarto e, com a maior naturalidade do mundo, diz que isso é perfeitamente normal, que os seios têm poder e que crescer é aprender a lidar com isso. Mas Bebé não quer esse tipo de poder. Ela não quer que sua identidade seja moldada por uma parte do corpo que sequer escolheu ter. É aí que ela toma uma decisão drástica. No dia seguinte, ela aparece na escola com uma caixa de papelão cobrindo seus peitos. E o plano dela funciona. Assim que entra na sala de aula, os meninos imediatamente saem do transe. Como se um feitiço tivesse sido quebrado, eles olham uns para os outros, confusos, sem entender por que estavam brigando tanto. O instinto primitivo se dissipa e, pela primeira vez em dias, a razão volta a ocupar o espaço na cabeça dos garotos. Nesse momento, Sten se lembra da conversa que teve com seu pai, uma das falas mais memoráveis do episódio, e compartilha com seus amigos. Puta merda, eu não quero que nada tenha tanto poder sobre mim. Eles não têm poder se nós percebemos isso. Precisamos controlar o poder deles sobre nós. É, que se foda os peitos, porra! Desculpe por brigar, galera. É um ensinamento simples, mas que encapsula perfeitamente a crítica do episódio. A obsessão da atração física contra a importância das relações humanas reais. No entanto, como é típico de South Park, o episódio não fecha com uma lição edificante, sem antes aplicar uma dose de ironia. O Andy, que havia recorrido a uma cirurgia estética, em um ato desesperado para recuperar a atenção, aparece na escola com seus novos seios. E, ao invés de admiração, ela é recebida com espanto e desprezo.
Burrage toca nos implantes e diz, com a sinceridade brutal que só a criança pode ter. Ei, são duros e gosmentos. Cartman, sem perder a oportunidade de ser grosseiro, complementa. Que vadia, babaca! No fim, todos os esforços para atender às expectativas dos outros se mostram inúteis. O episódio conclui com uma crítica à superficialidade e à pressão estética imposta pela sociedade desde a infância. Esse episódio vai muito além do humor escrachado. Ele explora transformações profundas nos personagens e desmonta questões sociais com uma estética absurda e provocativa. Bebé, que começa como uma menina ingênua, empolgada por ser finalmente notada, logo percebe que a sua popularidade tem pouco a ver com o que ela é e tudo a ver com o que ela não controla. É esse despertar que a leva a confrontar o comportamento dos meninos e, simbolicamente, o próprio sistema. O Andy representa a vulnerabilidade emocional da adolescência. Insegura e invisível, sua decisão de fazer implantes não é vaidade, mas desespero. Sten, por sua vez, vive uma crise cômica e existencial entre o instinto e a razão, mas termina o episódio com a lição sobre amizade e maturidade emocional. E o tema central, a sexualização precoce e a irracionalidade com que lidamos com o corpo feminino, é abordado de forma brutalmente clara, mesmo sendo protagonizado por crianças. A inspiração do episódio veio de uma situação vivida por Trey Parker em uma festa onde dois homens brigaram por uma mulher, um deles até imitando um gorila. E essa ideia de que a civilização está sempre a um passo da barbárie é o fio condutor da sátira. No fim, o episódio nos mostra como mudanças corporais mínimas podem causar rupturas sociais gigantescas. Ele nos faz refletir sobre a forma como a sociedade muda o valor de alguém com base na aparência, e sobre como instintos primitivos ainda ditam muito do nosso comportamento. E tudo isso, claro, embalado com as piadas escrachadas que South Park poderia entregar. Se você curtiu essa análise, confere também os vídeos que vão aparecer aí na tela. E, claro, deixa o like e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Muito obrigado por assistir e até a próxima.